Sejam bem-vindos a mais um Psicolóquio com Joana de Ângeles. O nosso tema de hoje é herança de existências passadas. Desafio ou conflito? Mas antes, vamos destacar as questões de número 392 e 393 de O Livro dos Espíritos, no tema do esquecimento do passado, ou seja, esquecimento de existências passadas. Na primeira, Kardec perguntou aos benfeitores da humanidade por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado. Ao que eles responderam: não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido de seu passado, ele é mais ele mesmo. E na questão seguinte, 393, vamos destacar apenas o último parágrafo. Não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos, nem do bem ou do mal que fizemos em anteriores existências. Mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistir àqueles pendores. E agora sim, vamos ao que diz Joana na introdução do 13º volume da sua série psicológica, Conflitos Existenciais. A marcha do progresso é inexorável, pode ser perturbada ou dificultada, nunca, porém, ficar retida em inconveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu processo. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. Então ela diz aqui que mesmo contra a nossa própria vontade, espíritos imortais que somos, vamos alcançar a plenitude. E ela continua: de origem divina, experiencia as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes que lhe dormem em germe até atingir a felicidade que lhe está destinada. Lembrando que somos, portanto, lucigênitos, isto é, filhos da luz, e temos a divindade na intimidade. E ela continua dizendo que essa felicidade, porém, deverá ser conquistada passo a passo, mediante o esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. Através das multifárias reencarnações ou existências corpóreas, o espírito aprimora-se, libertando-se do primarismo pelo qual transitou e avançando no rumo da sublimação. O sentido da vida inteligente é ascensional, para a frente e para o alto, portanto, que se logra através dos desafios, vejam bem, desafios existenciais, que devem ser vencidos, porquanto são carregados das heranças negativas que procedem das existências anteriores malogradas e necessitam de ser corrigidas. Em razão disso, esses desafios apresentam-se como conflitos. Vejam, desafios que se apresentam como conflitos perturbadores, que enfermam, desorientam, empurram para situações dolorosas quando não direcionados com sabedoria e enfrentados com valor, com coragem. Durante muito tempo acreditou-se que o ser humano vem ao mundo qual se for uma folha de papel em branco, uma tábula rasa, e que a imitação em relação ao que via, ao que experimentava, a iniciar pelos pais, que lhe vertiam os conhecimentos e aprendizagens,
facultava o arquivamento das impressões que deveria repetir depois. Experiências significativas, no entanto, demonstraram que a tese era destituída de legitimidade, porquanto os cegos de nascimento, que não podiam acompanhar as expressões da face de outrem, sorriam e apresentavam as mesmas características da tristeza que jamais haviam visto. De igual maneira, os povos ainda primitivos que vivem na Terra, visitados por cientistas cuidadosos, demonstravam os mesmos sentimentos do ser civilizado, embora jamais houvessem conectado com ele, assinalando no semblante os ritos da dor e a largueza da alegria. Desde há muito, o pai da doutrina evolucionista, Charles Darwin, houvera escrito um tratado sobre a fisionomia humana, sugerindo estudos com cegos, de modo a se confirmar a ancestralidade dos caracteres emocionais e suas expressões em indivíduos que jamais tiveram oportunidade de vê-las noutrem. Esse estudo abriria espaço para maior observação em torno dos sentimentos que a psicologia científica desprezava há mais ou menos 40 anos. Isso a benfeitora diz na data de edição do livro, que é 2005. Com o advento de novas conquistas psicológicas em torno do ser humano, pôde-se constatar que há uma herança atávica assinalando todos os indivíduos com idênticas expressões faciais e emocionais, sem que tenha havido qualquer contato entre eles. Do ponto de vista espírita, essa herança procede das reencarnações anteriores, das existências corporais pregressas, que imprimiram no espírito imortal que somos as suas necessidades, as nossas necessidades, mas também as suas realizações, facultando-lhe o avanço progressivo cada vez que uma etapa do processo de crescimento é vencida. Graças a essa constatação, na raiz de todo o processo aflitivo, existe uma herança psicológica de outra existência, ressurgindo como necessidade de reparação, a fim de favorecer o espírito com novas aquisições, sem amarras com os fracassos que ficaram no passado. Desse modo, a felicidade no mundo é possível, desde que seja desenvolvido o empenho por consegui-la. Ninguém se encontra na Terra exclusivamente para sofrer, mas para criar as condições de saúde real e da alegria plena. Mesmo no caso das expiações vigorosas, enquanto vigem, trabalham pela libertação do ser encarcerado, logo seja concluída a reeducação. Os estudiosos da conduta psicológica constatam também que essa felicidade é possível porque existem fatores fisiológicos que a propiciam e referem-se ao milagre da dopamina, o neuropeptídeo que a fomenta e a produz, portanto chamado de o hormônio da felicidade. Experiências cuidadosas com tomografia computadorizada apresentam as áreas cerebrais onde se situam a felicidade e a infelicidade, resultado das emoções e dos fenômenos físicos produzidos pela dopamina, bem como por outras substâncias, assim confirmando a tese de natureza orgânica. Um sentimento qualquer envia impulsos procedentes do tronco cerebral ao cerebelo, que as processa e envia aos músculos como ordens, permitindo que o diencéfalo entre em ação, propiciando a excitação emocional, de modo que o córtex ative as circunvoluções na área do lóbulo frontal, transformando as emoções em atitudes e realizações objetivas. Ocorre assim todo um processo eletroquímico através do qual o sentimento estimula as áreas próprias que o transformam, conduzem e materializam. É fácil, portanto, de compreender-se que o ser humano é todo um feixe de emoções que necessitam ser bem direcionadas e que a educação, o conhecimento, o exercício se encarregam de transformar em vivências. Aprofundando-se mais à sonda no cerne do ser, constata-se que todo esse complexo de energia procede do espírito,
que a exterioriza conforme o seu padrão evolutivo, produzindo emoções superiores ou inquietantes de que tem necessidade no campo do crescimento moral. Assim, os desafios existenciais, vejam bem, desafios existenciais, que se apresentam como emoções perturbadoras, transtornos neuróticos, de ansiedade, de culpa, de estresse, de angústia, exigem atenção e devem ser cuidados de forma especial, mediante as conquistas das modernas ciências psíquicas, bem como das contribuições do Espiritismo na sua feição de ciência da alma. Assim, a felicidade é desencadeada pela harmonia que o espírito experimenta, a sensação agradável do dever cumprido, a retidão moral, facultando ao cérebro a produção da dopamina, da serotonina, da noradrenalina e de outras substâncias do mesmo gênero. A conquista da felicidade ocorre quando se transita de um para outro estado de espírito em equilíbrio, portanto, de maior harmonia. Da mesma maneira, o sofrimento é uma transição da situação inferior, estágio que já deveria ter sido vencido. A felicidade, portanto, não significa oposição à infelicidade. Esse estado de bem-estar, de harmonia entre o ego e o self, resulta de conquistas morais e espirituais, da vitória sobre os desafios existenciais. Leia a obra inteira, o livro indicado, Conflitos Existenciais. Aqui fizemos alguns apontamentos da introdução. Nela, Joana de Ângeles apresenta comportamentos perturbadores que se apresentam como testes de resistência para o indivíduo humano e procura enfocá-los ora à luz da psicologia, ora da psicanálise, ora da psiquiatria, todos, porém, sob a visão espírita, convidando-nos à reflexão, à cuidadosa análise em torno da presente existência, para que saibamos aproveitá-la como oportunidade de inestimável valor para a conquista da saúde integral. Podemos destacar, enfim, que os desafios existenciais, por vezes, são transformados em conflitos existenciais, por falta de conhecimento do processo evolutivo do ser. Se você acha este conteúdo relevante, marque o seu gostei aqui embaixo, pois assim este vídeo vai ganhar visibilidade e vai beneficiar um grande número de pessoas, assim como nós fomos beneficiados. Receba nossos votos de muita paz e até breve.